Olá, eu sou o Amílcar Malhó e estou na Rábida Digital. Hoje no Culture Mix falamos de vinho, gastronomia, comunicação social e muito mais. Viemos ao Espaço Fortuna, entre Palmela e a Quinta do Anjo, e encontramos Amílcar Malhó. Amílcar, bem-vindo. Confrade, elemento da comunicação social, estiveste em Timor, estiveste na Marinha. Há muito para conversarmos no nosso Culture Mix, desde dizer que é um prazer reencontrar-te. Tu que já não estás a viver aqui na região da Rábida. Não estou na região da Rábida. Aliás, mais precisamente, eu estou em terreno natal, não é? Quinta do Anjo, foi aqui que eu nasci, e isso que me orgulho muito. Mas antes disso, dar-te também um cumprimento a ti e dizer o quanto fico alegre de te ter desse lado e nos reencontrarmos tantos anos depois. Aqui podemos dizer que o papel é o contrário. Tu já foste chefe de redação, estiveste inclusivamente na comunicação social de toda a região, na tal famosa Costa Azul. Rádio Azul. Na Rádio Azul, tudo o que estava relacionado com o azul e com a comunicação de falar de toda esta região. Mas já lá vamos a essa parte. Vamos voltar assim um bocadinho atrás. Vens de branco, lembrando a Marinha, foste marinheiro? Fui, de facto. Fui voluntário com 18 anos. Foi assim uma espécie também de tentar a minha independência, não é? Porque na altura, penso que era aos 21 anos que se era adulto, embora eu começasse a trabalhar com 13 e portanto comecei a ser quase adulto muito cedo. Mas aos 18 anos eu queria uma certa independência e fui de facto aos 18 anos para a Marinha e foi muito bom, foi um período muito bom. Estiveste em Timor? Estive, precisamente no âmbito da minha atividade na Marinha, estive na Rádio Naval de Dili e passei aquele período conturbado que aconteceu em Timor. Eu fui para Timor porque era um dos locais mais calmos, mais paradisíacos, mas depois acabei por apanhar toda aquela conjuntura. Em que ano é que estiveste? Eu estive lá em 1975, fui em março e em novembro desse ano começou o problema entre os partidos políticos de Timor e na sequência disso fomos para uma ilha em frente a Dili, a ilha de Atauro, para não abandonar o território, mas para não ficar no meio do conflito entre fações partidárias de Timor. Como é que o jornalismo entra na tua vida? O jornalismo entra na minha vida precisamente, mais ou menos na referência que fiz dos 13, 14 anos, comecei a fazer umas colaborações na Voz de Palmela. Era uma espécie de correspondente de Quinta do Anjo para o jornal A Voz de Palmela, que era um jornal com uma difusão bem maior do que o Conselho de Palmela. Era um jornal com bastante impacto, porque tinham apostado muito no futebol distrital. Eu lembro-me no Largo da Misericórdia, o jornal era por cima daquela pastelaria do Largo da Misericórdia. Na Capri, provavelmente. Sim, exatamente. Era por cima e eles tinham um placar, não obviamente eletrónico, tinham um placar que escreviam à mão, iam recebendo dos correspondentes os resultados do futebol distrital e iam colocando ali. Então havia dezenas de pessoas a tentar saber os resultados do futebol. É de facto um período interessante. E foi aí que comecei e digamos que foi aí que eu percebi que gostava de ser jornalista se conseguisse. Tu és confrade numa série de confrarias, portanto a gastronomia está relacionada com a tua vida, tens livros editados de gastronomia, foste uma figura importante também no percurso do Chefe Silva, da Filipa Vá com Deus. Já vamos falar sobre esse ar ou sobre o teu caminho gastronómico, que é um caminho que continua hoje em dia, mas tu, aos 66 anos de idade, não paras e continuas super dinâmico também na produção de muitas coisas relacionadas com o vinho. Ainda em relação à gastronomia, aproveito para te dizer que terminei ontem a última reunião de um livro para o Conselho de Cruz que se chama Sabores do Toiro Bravo. Quero dizer desde já aos meus amigos que vejam isto, que a única coisa que tem a ver com tourada é eu fazer pegas de caras no prato. Portanto, não me venham já com a coisa das touradas, porque isso é outro campeonato, não tem nada a ver. É obviamente que ao tratar do toiro bravo como produto gastronómico, fiz algumas alusões à tourada porque é inevitável, mas é de facto um trabalho, isto veio a propósito do que tenho andado a fazer e aos 66 anos continuo e quero continuar a fazer naturalmente outros trabalhos e alguns já em mente. Quanto ao vinho,
Eu colaboro atualmente com a Associação de Municípios Portugueses do Vinho, mas já o faço desde 2007, quando essa associação surgiu. Portanto, eu costumo dizer quando me apresento profissionalmente, a minha especialidade, se quiserem, é gastronomia, alimentação / gastronomia, que são duas coisas diferentes. Por vezes as pessoas baralham-nas, mas elas são diferentes. Mas o vinho está ligado e cada vez mais está ligado. Daí que eu tenho aproveitado esta minha colaboração com essa associação para, enfim, tomar mais conhecimentos. E hoje, orgulho de dizer que já integro júris de vinho internacionais. Estive há pouco tempo em Itália, tinha estado em Berlim, portanto, digamos que a parte do vinho é posterior, mas ambas fazem hoje o produto turístico gastronomia vinho. Aqui não dá para entrar com uma brincadeira e perguntar a Amilcar, gostas de vinho? Portanto, já percebi que pois, sim, não é? Já está respondido. Terminou a festa das vindimas há pouquíssimos dias aqui em Palmela. Tu, durante muito tempo, estiveste também nas várias direções das festas das vindimas. Estive, e vou-te confessar uma coisa engraçada, uma vez que estamos aqui em Quinta do Eixo, e há todas estas memórias daqui da minha terra, eu também participei enfim, tive uma vida dinâmica no associativismo e também participei nas chamadas direções das comissões de festas, ou nas comissões de festa, da Festa dos Santos, que é em novembro. E depois comecei a participar também na Festa das Vindimas, e com algum, enfim, com algum peso naquilo que fazia, e então, durante algum tempo, eu era, enfim, acusado um pouco aqui por aquilo, vezes que me tinha vendido aos palmelões, porque agora estava, porque a festa deles é maior, não é? São aquelas coisas que nos Portanto, ficam... a rivalidade de Quinta do Anjo-Palmela. Sim, mas era uma rivalidade... Saudável. Saudável. Pior era a Quinta do Anjo-Cabanas, que nós íamos jogar futebol a Cabanas e depois vinhamos todos não de autocarro, mas a correr à frente das pedradas que eles nos mandavam. E depois retribuíamos, naturalmente, quando eles vinham à Quinta do Anjo. Mas as rivalidades, quando são saudáveis, são boas. Veja-se o caso dos Loureiros e da Humanitária, não é? Eu penso que aquela rivalidade, que agora é muito menor, mas que continua, estas duas, mas que acabou por alimentar... coletividades em Palmela continuam ainda a ter rivalidade. Mas alimenta a tentativa de fazer cada vez melhor. Sim, sim. Amilcar, acho que me perdi. Não te perdeste nada, por isso mesmo, olha, para não nos perdermos mais aqui no Espaço Fortuna, vamos assim escolher um sítio confortável para estarmos, porque já não temos idade para estar aqui de pé. Portanto, vamos conversar um bocadinho e perceber também o teu lado gastronómico e o jornal que tu tens online. Sim, vamos nisso então. Nasceu na Quinta do Anjo. Continuamos aqui no Espaço Fortuna, no Cultura Mix, um jornalista virado para a gastronomia, para os vinhos e para tudo aquilo que tem a ver, eu diria, com os prazeres da vida. Sim, precisamente. Acho que é uma boa definição. Estiveste durante muito tempo com o chefe Silva, aliás, acompanhaste o chefe Silva durante muito tempo, que resultou depois a produção de 2 livros. Sim, acompanhei o chefe Silva, na altura fazia programas de televisão na RTP2, comecei a fazer uma entrevista, entretanto já o conhecia antes, e aí reatámos uma certa amizade e depois andei muitos anos, nomeadamente quando ainda havia a região de turismo da Costa Azul, como júri, com ele a percorrer o distrito no concurso de gastronomia da Costa Azul. E foi exatamente nesse âmbito que um dia pensei, isto era giro fazer, eu contava histórias pelo caminho, era muito giro fazer a biografia dele. Nunca tinha feito nenhuma, fui tentar saber algumas coisas sobre como se fazia uma biografia, tentei conseguir algumas informações e propus-lhe isso, e ele disse-me, olha, se tu achas que isso é interessante, eu fico contente que sejas tu. Pronto, ainda me deu um pouco mais de vontade. E fiz a biografia de chefe Silva. Na altura, como eu acho que devem ser as biografias, ele ainda cá estava e, portanto, foi muito interessante. E tiveste o cuidado de trazê-lo muitas vezes a esta região. Eu lembro-me um jantar, um almoço que tu realizaste na Adega Cooperativa de Palmela, juntando o chefe Silva e a Filipa Vacaldeus. Eles eram muito amigos, andavam muito juntos. Eu depois também acabei por conhecer a Filipa e andei também em júris de concursos com a Filipa e fiz um trabalho para a Adega Cooperativa, aliás, um trabalho que eu considerei muitíssimo interessante, em que trouxe confrarias de vários pontos do país e eles harmonizaram os vinhos da adega com essas iguarias
que vinham das confrarias mais variadas, chanfana, bacalhau e... Tu és confrade em quantas confrarias? 14. Entre elas, a Gastronómica de Palmela, que está inativa há algum tempo, e a Confraria Gastronómica do Peixe de Setúbal, que era um projeto lindíssimo, talvez um dos mais interessantes em que eu estive envolvido, mas que durou pouco tempo. Tentei ainda reativá-lo, até porque sou Presidente da Assembleia. Não sei se aquilo com o tempo, entretanto, perdeu. Nunca mais se falou, fiz algumas tentativas e depois desisti. De todas essas confrarias, não sei se tem a ver com a pandemia, provavelmente sim, mas tenho ideia que é algo que não está a ser muito falado hoje em dia. Houve uma altura que houve o boom das confrarias e dos confrados, parece que é algo que está um bocadinho perdido. Sim, há ali são períodos em que a própria comunicação social por vezes pega num tema e depois explora, sei lá, as televisões, se é uma que faz, a outra também depois quer fazer, e a outra, e depois quando uma deixa de fazer, as outras também. Mas isso acontece com todas as outras áreas. Amílcar, estamos no Espaço Fortuna, falando um bocadinho desta região. Vens habitualmente à Quinta do Anjo, habitualmente a Palmela, tu que resides no outro lado do Tejo. Sim, eu também estou a morar no Estoril. Venho aqui algumas vezes, menos do que eu queria, até porque tenho aqui as minhas duas netas. Portanto, de vez em quando venho, até por elas, mas gostaria de vir mais. Já és avô? Já sou avô de duas lindas netas, com a particularidade de que, quando casei, tentei 3 vezes e desde a primeira o meu objetivo era uma filha. Não tive 3 filhos. Depois brindaram-me com 2 netas. Pronto, ok, a coisa equilibra-se. Nesta região, habitualmente dás o teu passeio pela Serra da Arrábida, fazes o percurso habitual que todos nós fazemos? Já fiz 2 ou 3 vezes quase uma reconstituição, e uma delas foi a Serra do Louro, que eu às vezes, quando a minha mãe me chateava, e às vezes mais do que chateava, quando a minha mãe exercia pedagogia aplicada, eu às vezes chateado ia para a Serra do Louro e ficava lá 2 ou 3 horas amoado e depois vinha. E aqui há uns 3 anos vim com o tempo e fiz isso, deixei o carro ali perto da igreja e fui a pé a rememorar esses tempos e gostei muito. E a Serra da Arrábida é uma coisa que eu acho que ninguém fica indiferente e quem passa uma vez quer ir mais, e por isso quando posso também o faço. És um homem a chegar quase aos 70, também não faltam muito, 4 anos, não é? Olhando para trás, tens feito aquilo que sempre quiseste fazer? Este era o percurso que tinhas idealizado ou as coisas foram acontecendo na tua vida? Como todos os percursos, Helena, existem depois pequenos desvios, não é? Mas no essencial, sim, eu normalmente tenho um objetivo, tento alcançá-lo, pode não ser em pleno, mas tento alcançá-lo. Normalmente as coisas não duram muito tempo, mas isso tem a ver comigo. Eu gostava de fazer rádio, fiz rádio, eu gostava de fazer televisão, fiz televisão, tenho feito outros projetos. Normalmente eu canso-me ao fim de algum tempo. Por isso é que eu não me sentei nesta nossa conversa, para andares sempre em movimento. O que é que estás a preparar agora? Estás a preparar um livro ou é segredo? Não, acabei como referi há pouco, sobre os sabores do Touro Bravo. E tens um já em esboço. E tenho um em esboço, mas isso são não sei se é um livro. Houve uma altura em que tive necessidade de, até para apresentar um trabalho, de ir buscar algumas dos meus percursos, das minhas vivências. Achei aquilo interessante e fui recuperar outras e tenho aquilo que se pode dizer, com várias aspas, um esboço de uma coisa que podia dar um livro, se eu quisesse. Mas que é um livro de memórias, de experiências? Mais ou menos isso, mais ou menos, porque de facto passavam-se coisas interessantes. O período de Timor foi muito, muito marcante. Timor, onde está o nosso amigo Pedro Brinca, lembrei-me agora, portanto tive períodos, tive uma vida sempre muito preenchida. Sou daquelas pessoas, nem todas o podem dizer, infelizmente, mas sou daqueles que posso dizer aquela coisa que se diz quando chega a uma certa idade: no dia que for, vou de papo cheio. Esses olhos azuis nunca enganaram ninguém, portanto continuas de um lado para o outro. Esses olhos azuis, pois eu preferia não falar nisso porque há coisas que, vendo hoje, não me dão assim muito orgulho, mas eu era de facto aquilo que me chamavam mulherengo. Percebeste o que eu quis dizer? Eu percebi, claro, percebi.
Amílcar, foi um prazer encontrar-te aqui no Espaço Fortuna. Podemos fazer uma visita, dar aqui uma volta pelo espaço, recordando também aquilo que foi a tua vida durante muito tempo nesta região, fazendo também voltar às tuas origens, a este espaço extraordinário onde nós estivéssemos nós em pleno Parque Natural da Arrábida. Obrigada, meu amigo, e continua com esses olhos azuis sempre a brilhar, porque continuas muito charmoso. Amílcar Malhó, jornalista, confrade, um homem da comunicação, um homem da gastronomia, um homem do vinho. Viemos-lo encontrar entre Palmela e Quinta do Anjo, no Espaço Fortuna.